Eu quero lhes falar sobre que valor há naquilo que recebemos de Deus. Eu dizia, quero fazer uma breve introdução antes de nós entrarmos efetivamente no texto. Uma introdução que tem a intenção de alcançar um pouquinho de cada um de nós, para que nós possamos entender do assunto que vamos tratar hoje. E se eu for capaz, pela misericórdia e infinita graça do Senhor, de lhes trazer este assunto, conforme o Senhor colocou no meu coração, e os irmãos, da mesma forma, conseguirem absorver aquilo que Deus tem, nós teremos resultados sobrenaturais neste lugar. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, e pedimos ao Pai, honra-me mais uma vez neste lugar, não por mim, mas por causa da tua palavra. Eu me coloco à inteira mercê do teu Espírito, para que me uses de maneira especial e poderosa. Faça, Senhor, o que apraz o teu coração, e aquilo que as minhas palavras não forem capazes de fazer, que o teu Espírito me ajude e realize nos corações, para a tua glória. Amém. Nós poderíamos por acaso mensurar o valor daquilo que recebemos de Deus? Eu quero ser mais específico com você e te dar a oportunidade de tentar fazer esse exercício. Por exemplo, quem aqui já passou por uma cura de Deus? Quem viveu já uma cura especial de Deus? Eu te pergunto, qual o valor dessa cura? Você teria condição de mensurar o valor de alguém que foi liberto de um vício? Você teria condição de dar um preço para a sua salvação? Sabe, quando nós falamos a respeito disso em uma sociedade capitalista como é a nossa, onde tudo tem um preço, parece um paradoxo nós não conseguirmos colocar valor e preço nas coisas. Sabemos que o valor é alto, sabemos que a salvação foi comprada por um preço de sangue, mas que preço é esse? Como nós poderíamos mensurar em números talvez, ou estabelecermos alguma moeda de troca, para estabelecermos um preço para a salvação? Hoje se ouve que todo mundo tem um preço, tudo na vida é uma questão de dinheiro, e nós em uma sociedade como a que vivemos, convivemos com pagamentos de preços distintos todos os momentos. Mas eu quero exatamente andar na contramão disso, para entender aquilo que Deus tem para nós, perguntando que valor há naquilo que nós recebemos de Deus. Gênesis, capítulo de número 25, dos versículos 29 a 34, a leitura que nós faremos agora, e vamos discorrer a esse respeito, trata exatamente de valores. Vamos a ela? Versículo 29 diz assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Em outra versão diz faminto, e outra ainda diz com muita fome. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu, e desprezou assim Esaú a sua primogenitura. Vamos entender um pouquinho este cenário. Quem era Esaú? Esaú era neto de Abraão. Abraão, aquele em que Jesus chegou um dia
e fez uma grande promessa a ele, falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Deus disse a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez promessas enormes sobre a vida de Abraão. Mas Abraão teve um filho chamado Isaque. Para vocês entenderem mais ou menos quem é Abraão hoje, Abraão, além de nosso pai na fé, é o homem que deu origem às duas nações que mais conflitam no mundo: os judeus e os árabes. Abraão tem um filho chamado Ismael, com Agar, sua concubina, e este filho dá origem a toda a nação árabe que nós conhecemos hoje. Tem um outro filho com sua esposa Sara, chamado Isaque, e dele sai toda a nação de Israel. Certo dia, Abraão é cobrado por Deus para um grande desafio: o de sacrificar e prestar holocausto ao Senhor, porém não com um cordeiro, com o seu próprio filho Isaque. Nós sabemos a história. Ele leva o seu filho para o alto do monte, amarra seu filho, levanta o cutelo para matar o seu filho, depois de todo um cenário de luta interior que ele mesmo teve. E ele não o faz porque é impedido por um anjo, e a partir de então Deus abre sobre ele uma condição de cumprimento de promessas sobrenatural. Este mesmo Isaque, ele segue a sua vida e ele herda do seu pai todas essas promessas. Em certo dia, Isaque tem um filho, e quando nasce o seu filho Esaú, há uma outra criança, eram gêmeos, também nasce Jacó. E essa história que nós estamos falando começa no exato momento do nascimento deles, quando Esaú é tirado do ventre, e juntamente com ele, preso ao seu calcanhar, vem Jacó. Eles eram biologicamente muito diferentes. Esaú, um menino peludo, ruivo; Jacó, um menino branquinho, liso. A vida deles sempre foi marcada por grandes diferenças. Um era dado à caça, era dado ao campo, vivia o campo. O pai gostava muito dele porque ele trazia boas caças ao pai, era um bom filho. Já Jacó era mais afeito às coisas domésticas, estava mais próximo da mãe, mas era alguém que conhecia as coisas da casa, não era um caçador. Porém, havia uma bênção chamada primogenitura. O que é ser primogênito? É ser o primeiro filho de um casal. Quantos primogênitos nós temos aqui hoje? Ser primogênito, segundo a Bíblia, dava um direito todo especial. Acompanhe. Primogenitura é a tradição comum de herança de toda a riqueza dos seus pais. Quem aqui já herdou a riqueza? Eu ainda estou esperando. Pelo jeito eu vou ter que dividir com a minha irmã. Mas funcionava assim. Ele era o herdeiro da bênção, era aquele que dava o caminho ao patriarcado da família. E ainda hoje nós notamos em algumas casas que isso realmente acontece. Por exemplo, na minha casa, eu sou o patriarca, mas na casa do meu pai, ele é patriarca sobre todos nós. Quando ele não está, mas está minha mãe, está minha irmã, está a família dela, está a minha família, a ponta da mesa é minha. E sempre foi assim, por uma questão de honra, por uma questão de bênção. E sempre foi entendido dessa forma. Eu me lembro que quando eu almoçava na casa da minha avó,
O meu pai se sentava ao lado do meu avô, mas quando o meu avô faleceu, o meu pai assumiu a ponta da mesa e eu passei a me sentar do lado dele. Isso é uma questão de que as famílias tradicionais fazem isso, mas principalmente é uma questão bíblica. E nós vamos entendendo a primogenitura, muito mais do que posse, ela é uma bênção. Esaú estava no campo caçando, e ele chega certa vez, com muita fome. Nós lemos no texto que ele estava muito cansado, estava faminto, sabe, muito cansado. Alguém aqui já esteve muito cansado? Alguém já teve muita fome? Quem aqui já teve um estado de muita fome? Levanta a mão. Eu acho que boa parte dos nossos irmãos já ficou com muita fome, e você perde até um pouco do seu raciocínio lógico. Na verdade, tudo que é muito é perigoso. Muito dinheiro, cuidado. Muita privação, muito desejo em comprar algo, muita vontade de comer alguma coisa. Eu quero muito me casar com aquela pessoa. Sabe, você acaba comprometendo o seu raciocínio lógico quando a sua vontade é muito grande por algo. Eu me lembro uma vez de que quando as crianças nasceram, nós tínhamos um carro, e ele tinha um bom tamanho, mas já estava um pouquinho velho. E eu estava lutando para terminar de pagar, faltavam 5 prestações, eu estava sonhando com a última. Mas a Priscila, minha esposa, ela se apaixonou por um outro carro, e ela começou a querer demais aquele carro, demais, e de repente, eu me vi numa loja com ela, e ela me convenceu que a gente devia comprar aquele carro. Sabe o que a gente fez? Comprou. E eu saí da loja com um carro novo e 48 prestações novas. Aquilo realmente não foi muito bom, mas se o carro me servisse, seria ótimo. Mas quando nós chegamos em casa, nós descobrimos que as 2 cadeirinhas das crianças não cabiam no carro. Não era possível travar o cinto das 2 e sentar uma pessoa no meio para poder atender a mãe. Então, uma cadeirinha andava presa, a mãe andava sentada, e a outra cadeirinha andava de lado, solta, com ela segurando. Eu falei, isso não vai dar certo. Resumindo, nós ficamos 2 meses com aquele carro e fomos obrigados a trocar, e fizemos uma nova dívida. Qual foi o problema? O nosso erro foi querer muito algo, e quando nós queremos muito alguma coisa, nós comprometemos o nosso raciocínio lógico. Veja o cenário em que está Esaú e Jacó. Esaú chega, faminto, com muita fome, e encontra o irmão preparando uma comida boa, um guisado de lentilha. E ele chega para o irmão e diz assim: eu quero esse negócio aí, eu quero comer essa sua comida. E o irmão simplesmente age como irmão e diz: não. Alguma coisa estranha nesse sentido? Quem aqui tem irmão? Levanta a mão. É exatamente assim ou não? Ei, deixa eu jogar o videogame agora. Não. Posso dormir com seu pijama? Claro que não. Ô mãe, é assim ou não é? Lá em casa são 2, na mesma classe. Adivinha o que acontece? Um faz a lição, o outro copia. Então eles revezam, quem vai fazer a lição hoje e quem vai copiar. E assim as coisas vão acontecendo, mas isso é vida de irmão. Eu me lembro que na minha infância eu convivi com meninos gêmeos da minha classe, que eram meus vizinhos, a gente ia para a escola juntos. E era muito engraçado porque eles brigavam o dia inteiro, nada anormal até aí. Mas na escola, quando alguém resolvia brigar ou bater em um deles, o outro virava bicho. Porque é o seguinte, só eu posso bater no meu irmão, só eu posso brigar com o meu irmão, ele é meu irmão. Eu vejo o quanto lá em casa um cuida do outro, e o como o Rafael respeita a primogenitura de 1 minuto do Gabriel. Há um zelo,
há um cuidado. Quando o Bi passou por aquela situação terrível de sofrer um acidente, a gente estava na Domingos de Moraes, e eu me lembro de estar em cima do Gabriel, fazendo massagem cardíaca nele, e a Priscila na frente orando, gritando, gemendo, meus pais no carro de trás, e eu me lembro de ter virado o rosto assim, o Rafa estava com o corpo para fora da janela do passageiro na frente, batendo na lata do carro, dizendo: sai da frente, meu irmão está morrendo, ao ponto de chamar a atenção de todo mundo que estava perto, inclusive de uma ambulância. Irmão vive assim, mas eles eram irmãos em uma condição e um cenário muito atípico, um completamente do lar e outro completamente fora do lar. Agora, qual era o cenário de Esaú? Esaú era o homem do campo, mas ele era neto de Abraão. Abraão era o homem mais rico da terra, portanto, Esaú era um neto rico. Ele não era um qualquer, apesar de ser afeito à caça. Ele tinha condições, ele tinha servos. Quando ele chega até o irmão, ele quer aquele guisado. Quando o irmão diz para ele não, o que ele podia ter falado? Ah, deixa para lá. Ô dona Maria, passa um guisado para mim aqui, que eu estou com fome. E tudo seria resolvido. Muito provavelmente ele saiu para comer, ele saiu para trabalhar, e quando ele voltou com fome, os seus servos, que provavelmente estavam com ele na caça, foram cada um para sua casa, e na casa dos servos tinha comida. Por que o patrão não chegou e falou assim: hoje eu vou comer na sua casa, vamos lá, sua mulher está preparando comida? Vocês acham que realmente o guisado de lentilhas era a única comida da casa? Mais nada ele tinha, ele não tinha uma fruta para pegar, ele não tinha nada para comer, era só aquilo? Não. Mas ele se colocou na posição de mais velho e disse: eu quero comer a sua comida. Quantas vezes o nosso orgulho nos leva a tomar decisões impositivas, decisões deliberadas e decisões pouco inteligentes. Ele foi e pediu o guisado do seu irmão. Sabe o que eu vejo nisso? Há pessoas que não sabem valorizar aquilo que possuem, e que só sabem colocar valor naquilo que ainda não tem. Eu comprei um carro novo, que eu queria muito, eu queria demais, eu valorizei demais, e de repente o carro veio. Passou um mês, passou dois, eu já tenho, já ficou fácil, já é meu, eu não dou mais valor. Daqui a pouco ele dá algum probleminha, eu já falei: essa tranqueira desse carro. Eu queria muito casar com uma pessoa, e aí eu me casei, depois de muito querer, e depois de um tempo aquilo foi ficando normal, já é minha mulher mesmo, então eu já posso engordar, eu já posso me largar, eu já posso deixar tudo de lado. Daqui a pouco: ô mulher, põe a comida na mesa, porque já não é mais aquele mesmo amor, porque eu já não dou mais valor àquilo que eu tenho. Eu sempre estou valorizando aquilo que eu ainda não tenho. A mulher para na vitrine, está lá no ponto de ônibus todos os dias no mesmo lugar, e tem uma loja ali com uma vitrine cheia de bolsas, e ela está olhando aquela bolsa, ela está sonhando com aquela bolsa, ela quer demais aquela bolsa, e no momento em que ela recebe o salário, a primeira coisa que ela faz é correr naquela loja, e ela compra a bolsa. Aí ela sai com a bolsa no final de semana, vai para a igreja, vai trabalhar com a bolsa na semana, vai mais uma, vai mais duas, e daqui a pouco a bolsa vai ficando comum, e então ela ganha um lugar especial no armário, junto com as outras 48 bolsas que ela já tem. É assim ou não é? Não. Quem fala não é porque tem mais de 48.
porque o valor está naquilo que eu não tenho. Eu sou de uma igreja, mas a minha igreja, sabe como é que é, né? Ela é um problema, né? Porque é difícil, né? Porque olha, porque não sei o quê, porque o ar, porque o som, porque isso, porque aquilo, porque eu reclamo, porque tal. E aí o berçário é pequeno, é grande, aí sala, departamento infantil, não tem lugar para o carro, o irmão chega aqui, manda deixar a chave, e faz isso, faz aquilo. Mas aquela igreja lá perto de casa, que unção. Parece uma coisa impressionante quando o culto começa, o fogo desce. Outro dia eu cheguei lá, o fogo desceu, o irmão estava varrendo. Que beleza. Aí você chega, marca uma hora no meu gabinete, fala para mim assim: pastor, eu vim aqui para me despedir, pedir a minha carta, porque eu encontrei a igreja perfeita. E aí eu faço a pergunta que não quer calar: irmão, aonde fica? E você me passa o endereço, eu falo assim: então eu posso fazer um único pedido para o irmão. Eu peço para que o irmão não vá para lá, porque a partir do momento que o irmão entrar naquela igreja, ela vai deixar de ser perfeita. A grama do vizinho é sempre mais verde, aquilo que o outro tem é sempre melhor. Davi tinha mulheres, mas ele queria a única mulher do chefe da sua guarda. Nós, como seres humanos, temos o hábito de valorizar aquilo que é do outro, e não temos o mesmo hábito muitas vezes de valorizar aquilo que Deus já nos concedeu. Eu te pergunto, quem aqui tem problemas para resolver, tem contas para pagar nesta próxima semana? Levante só uma de suas mãos, para que a gente não tenha muita mão levantada. Amém. Os demais estão no mistério, né? Não fizeram as contas ainda. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem contas de rotina para pagar? Aluguel, conta de água, prestação do carro, prestação da casa, contas de rotina. E aí você diz: essa aqui, meu Deus, essa está muito difícil. Você olha aquela montanha gigante de 2 ou 3 contas que você tem para pagar pela frente, e se esquece daquele bolinho de centenas de contas que você já pagou, porque Deus já te deu condição. Então você se permite murmurar, se permite reclamar do momento em que você está vivendo, porque simplesmente você tem algumas 7 ou 8 contas e você considera impagável, mas quando você olha para trás, você vê que já pagou milhares de contas ao longo da sua vida, e Deus te honrou em cada uma delas. Nada daquilo tem valor, porque ficou no passado, mas o futuro está na sua frente para te destruir. Ei, eu disse há alguns dias aqui, que todos nós temos promessas de Deus, mas quem tem promessa morre, viu? Portanto, corra atrás da sua promessa, porque Deus está no teu futuro, te esperando com o cumprimento de cada uma delas. Que valor há naquilo que recebemos de Deus? Em primeiro lugar, um valor espiritual. A primogenitura, ela era uma bênção perene. Ele havia recebido essa bênção e isso era dele, ele possuía. Mas Jacó sonhava com essa bênção, porque havia uma diferença fundamental entre todas as diferenças entre Jacó e Esaú. Uma era fundamental: Esaú valorizava mais as coisas da terra, e Jacó sabia valorizar as coisas do céu. Sabe, Esaú era um homem do campo, passou a sua vida fora, caçando, aprendendo as coisas da caça, os trabalhos do campo, enquanto Jacó estava em casa. O Antigo Testamento, ele existe, veio parar nas nossas mãos através de um formato chamado tradição oral. Sabe o que é tradição oral?
aquilo que se passa de pai para filho. Olha o valor que tem isso. Você traz a sua criança para a igreja, a sua criança vai para o departamento infantil, chega lá, você fala assim, ela vai ficar brincando de massinha? Sim. De repente a professora vai falar para ela, faz assim, faz um barco, e ela vai fazer um barco. Aí ela vai falar assim, faz uns bichinhos, e ela vai construir uns bichinhos. Coloca os bichinhos no barco, e ela vai fazer. E então a professora vai chegar para ela e falar assim, essa é a arca de Noé. No próximo culto, faz um peixinho, faz uma cova e coloca leões. Vai criando um jardim, coloca um homem e uma mulher, e as histórias vão sendo contadas. E quando ela sai do culto, muito pequenininha, ela fala para você assim, papai, mamãe, hoje eu aprendi sobre o Adão e a Eva. Ela vai falar, eu aprendi sobre aquele homem forte com cabelo comprido, chamado Sansão. Eu aprendi sobre o rei Davi. E você aproveita esse instante e fala, então me conta. E ela começa a te contar a história, e você vai ensinando um pouco mais. E naquela semana, quando a sua criança for se deitar, você vai falar assim, você se lembra da história do Davi? Quantas pedrinhas ele tinha? E ela te responde, 5 pedrinhas, papai. E você vai contando novas histórias, e novas histórias, e novas histórias. As histórias bíblicas que hoje eu prego foram aprendidas na escola dominical e através da tradição oral dos meus pais. Assim era a vida de Jacó. Ele estava em casa, ele estava com a sua mãe, ele estava ouvindo e aprendendo sobre as coisas do povo de Deus, sobre as bênçãos dadas ao seu avô, sobre as bênçãos dadas ao seu pai. Ele estava aprendendo sobre as coisas de Deus e sobre as coisas do seu povo. A tradição oral estava sendo passada para ele, e isso estava incutindo no seu coração o desejo pelas coisas de Deus. Meu irmão, aprenda isso nessa noite em nome de Jesus. Por que você não deve ficar tão afeito às coisas do mundo? Porque isso vai entrando e vai ocupando lugar na tua mente. Mas quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você ouve louvores, quanto mais você lê livros evangélicos, quanto mais você ouve pregações, mais a palavra de Deus vai entrando no teu coração e vai produzindo morada aí. Isso vai trazer para você resultados espirituais até a eternidade. Pastor, mas e o problema de caráter de Jacó? A gente trata daqui a pouco. Eu quero agora falar apenas do desejo de Jacó. Esaú só queria saber de matar a fome, mas Jacó sonhava com as coisas de Deus. Ele almejava a primogenitura, que era uma bênção espiritual. Em segundo lugar, eu encontro um outro valor naquilo que nós recebemos de Deus: o valor sacrificial. Que valor é esse? Do que ele trata? Ele nos fala do tamanho do esforço de cada um para alcançar as bênçãos de Deus. Sabe, da mesma forma que o pastor Walter conta que teve o seu batismo com o Espírito Santo depois de muitas vigílias, a minha história é muito parecida. Eu também, todas as vigílias que a igreja fazia, eu estava lá, até que um dia eu fui batizado com o Espírito Santo, depois de muito clamor, depois de muito tempo na presença de Deus. Eu me lembro que antes de nós lançarmos o primeiro disco, o primeiro CD e DVD da igreja, nós tiramos um período de 1 ano de oração diária, e nós orávamos 2 horas por dia. Nós orávamos das 5 às 7 todos os dias, de segunda a sexta-feira, e nós íamos recebendo coisas da parte de Deus, e foram ali escritas algumas canções, e Deus foi nos dando mais dele. Foi um período sacrificial enorme, mas o tempo passou,
E algum tempo depois eu estava viajando pelo Brasil com os músicos da igreja, e nós nos encontrávamos ministrando 1h para 10, 1h para 20, 1h para 25, 1h para 30 mil pessoas, em lugares distintos, em estados do Brasil, fora, em outros países. Muitas e muitas almas estavam se convertendo ao Senhor. Nós estávamos tocando em rádio, televisão, então estávamos tendo oportunidade de falar do amor de Deus em muitos lugares. Mas houve um preço, houve um sacrifício de oração, um sacrifício de dedicação. Nada do que Deus coloca nas nossas mãos é sem sacrifício. Sabe, meu irmão, algo que você tem sonhado da parte de Deus, coloque aos pés do Senhor, clame a Ele, creia, e segundo a sua vontade Ele realizará na tua vida. Mas há um sacrifício de tempo, um sacrifício de oração, um sacrifício de dedicação. Jacó, ele estava de olho na primogenitura, porque ele já almejava isso há muito tempo. Em compensação, Esaú não dava valor algum para essa tal primogenitura. Quando nós vamos um pouquinho mais para frente na palavra, e chegamos no capítulo de número 32 de Gênesis, nós encontramos o mesmo Jacó lutando com o anjo do Senhor e dizendo uma das frases mais fortes da Bíblia: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Que bênção era essa que ele queria? Ele sabia que lá atrás, para ter a bênção da primogenitura, o desejo era bom, mas a forma não foi. Ele sabia que era um enganador, que usou de engano quando cobriu o seu corpo com peles, para ludibriar o seu pai e fazer com que a bênção fosse dada a ele. Mas ele sabia do seu erro, reconhecia o seu erro, e naquele ato sacrificial diante de Deus, ele tem a sua coxa ferida, mas ele tem o seu nome mudado para Israel. Sabe, meu irmão, Deus, Ele conhece os nossos defeitos, cada uma das nossas falhas, mas Ele também conhece o desejo do nosso coração, que nós possamos buscar a vontade de Deus todos os dias, de maneira sacrificial. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo de número 12, versículo 1, que o nosso culto, ele é um culto de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nós saibamos que o Senhor espera de nós um passo a mais em servi-lo. Mas há ainda um terceiro e último valor que eu quero destacar, naquilo que nós recebemos de Deus, e esse é o valor nominal. O que eu denomino valor nominal? Eu denomino preço. Quem colocou o preço na primogenitura? Não foi Jacó, foi Esaú. Esaú possuía a primogenitura, Jacó colocou o preço no guisado. Jacó tinha o seu guisado de lentilhas, mas ele vê o seu irmão com fome, chegando, querendo muito aquilo. Então ele diz: eu não te dou o guisado. E Esaú insiste em ter aquele guisado. E então ele recebe uma proposta do seu irmão, dizendo: me vende a primogenitura. O preço do meu guisado é a tua primogenitura. Naquele instante, Esaú colocou o preço na sua primogenitura, dizendo: de que me serve essa primogenitura se eu estou faminto? Esaú potencializa a sua fome, como nós muitas vezes potencializamos os nossos próximos problemas. Pastor, esse agora não dá para passar, agora ficou difícil, agora a casa caiu, essa enfermidade é incurável, esse problema financeiro não tem escapatória, eu não tenho como resolver mais, eu estou em frangalhos, eu estou em depressão, eu estou com problema. E nós muitas vezes potencializamos a nossa privação, a nossa fome, a nossa necessidade, o nosso problema. Sabe o que ia acontecer?
Esaú ia comer e o problema ia passar. Mas ele fez uma troca insana, como alguém que troca um imóvel por um picolé, ou alguém que troca um carro 0 km por uma caneta azul. Quando nós olhamos esse tipo de circunstância, nós vemos o tamanho da insanidade da troca de Esaú. E você acha que isso é muito diferente das trocas que eu e você temos feito ao longo da nossa caminhada? Quantas pessoas você conhece que ao longo de toda uma vida serviram a Deus e de repente chegaram na faculdade e se encantaram com o boteco e de repente largaram o Senhor? Quantos você conhece que eram servos do Senhor, que viveram uma vida caminhando com Deus e de repente conheceram uma namorada e ela os fez deixar a fé, Será que essa é uma troca justa? Trocar algo eterno por algo passageiro? Meu irmão, jamais troque algo eterno por algo momentâneo. Deus tem prazer em nos dar bênçãos imediatas, mas Ele tem maior prazer em realizar as suas promessas eternas sobre as nossas vidas. Ei, meu irmão, preste muita atenção a isso. Jamais faça trocas insanas com quem quer que seja, mas olhe para a eternidade e entenda que aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos são coisas eternas. Não troque a sua família, não troque a sua saúde, não troque as suas bênçãos, não troque aquilo que Deus está construindo na sua vida por pratos de lentilha que o inimigo te trará ao longo da tua caminhada. Mas creia que a tua fome espiritual será sanada por Deus, e Ele vai te levantar quando você estiver caído, e você viverá as promessas eternas de Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele conhecia pela sua onisciência o coração de Jacó e o coração de Esaú. Diz a Bíblia no último versículo que nós lemos, que naquele instante que Esaú fez a troca, ele desprezou a bênção da primogenitura. Quando você escolhe desprezar uma bênção de Deus, você está dando as costas para aquilo que Ele está realizando na tua vida e na tua família. Mas Deus já havia dito, pela sua onisciência e não por preferência, que o maior serviria ao menor. E aquilo se cumpriu, porque o coração de Jacó era afeito às coisas de Deus. Apesar dos seus defeitos, apesar das suas fraquezas, ele aprendeu ouvindo a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha para a vida dele. Sabe, todas as vezes que eu valorizo aquilo que eu recebi do Senhor, eu dou um passo, eu envio ao Senhor uma mensagem, de que eu estou apto, de que eu estou pronto para viver o cumprimento de novas promessas de Deus sobre a minha vida. Deus tem o prazer de realizar as suas promessas em nós, mas Ele espera ver em nós que valorizemos as atuais, que valorizemos aquilo que temos passado, e ainda que sejam lutas, que possamos glorificar ao Senhor em meio à luta, enviando a Ele uma mensagem de: Senhor, eu estou te louvando na dificuldade, lembra-te de mim na hora da bonança, lembra-te de mim na hora do melhor. Eu estou disposto a continuar te servindo, não importam as circunstâncias. Deus faz de Jacó Israel, trata com seu caráter, por ver nele alguém que sabia valorizar as coisas do alto. Meu irmão, sabe o que Deus tem para nós? Deus tem grandes coisas para realizar.
Que valor você tem dado àquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Ai, essa esposa, esse meu marido, essa minha casa pequena, esse meu carro que vive dando problema, essas minhas dores nas costas, essa idade que chega e só me incomoda, essa minha falta de desejo por servir ao Senhor, essa minha falta de vontade de ir para a igreja, essa minha falta de paciência com as coisas, esse tanto de problema para resolver, esse tanto de luta, esse tanto de dificuldade, esse tanto de problemas que só me aparecem, os meus filhos, a minha família, os meus amigos, o meu trabalho. Valorize aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Diga que os seus filhos são bênção de Deus. Pastor, você não conhece aquela peste. Irmão, valorize a sua casa, ainda que ela não sirva ao Senhor. Profetize sobre ela, profetize palavras de bênção sobre a sua vida e a sua família. Olhe para a sua casa com um olhar melhor. Chegue na sua casa hoje e olhe para a sua cozinha pequena e fale: eu nunca reparei, mas até que ela é bem compacta. Olhe para o seu carro, quando você parar no ponto de ônibus e você vai ver gente dentro do ônibus, então você olha para o seu carro e diz assim: glória a Deus, ele é velho, mas me leva onde eu preciso. Se você não tem carro, meu irmão, olhe para o ônibus no dia de chuva e diz assim: ainda bem que o ônibus é coberto, eu estou aqui dentro. Sabe, meu irmão, a gente nasceu sem dente, a gente nasceu sem roupa, a gente nasceu sem R$1. Não tem nenhum índio aqui, está todo mundo vestido. Você já melhorou, hein? Dá um sorriso aí para Jesus, dá? Olha o tanto de dente que tem nessa igreja aí. Pastor, não vou dar muito não, que tem um pedaço faltando, mas valoriza os outros, meu querido. Mastiga só na direita. Deus tem coisas boas para nós o tempo todo, mas a gente vive olhando para aquelas que dão problema. E essa geladeira, meu irmão, você podia estar usando um isopor. É ou não é? Mas que dificuldade, essas roupas que não estão fechando, meu irmão, come menos. Faz jejum. Deus tem prazer em pessoas que valorizam as coisas de Deus. Olhe para a sua bênção e fale: Senhor, eu te louvo pela primogenitura que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu te louvo porque eu poderia não estar aqui te servindo, mas o Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia, e hoje eu estou na tua presença, com a minha vida mudada, transformada, com o meu caráter sendo movido de acordo com o teu caráter. Eu estou caminhando em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ei, meu irmão, você é herdeiro da promessa de Deus, você é proprietário de uma casa no céu, você vai morar por lá por toda a eternidade, porque Deus te prometeu, e Ele é Deus fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Levante as tuas mãos em posição de gratidão ao Senhor, e seja grato por tudo aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Aleluia. Sua família, sua casa, sua saúde, seu relacionamento com Deus, a sua igreja. Valorize aquilo que Deus tem te dado. Eu te pergunto, cada uma dessas coisas vale uma primogenitura ou um prato de lentilha? Que assim seja o valor de uma bênção espiritual nas nossas vidas, que nós saibamos buscar, dando valor sacrificial a elas, e que conheçamos o valor nominal das coisas, para não trocarmos bênção de Deus por pratos de lentilha, em nome de Jesus, amém. Aleluia.